Boa noite, igreja! Amém! Sejam todos muito bem-vindos a este culto da família de Deus, amém? Amém! Eu sei que muitos chegaram aqui hoje com frio, molhados, cansados do trabalho, do trânsito, da labuta, da luta, mas que bom que estamos juntos novamente como família, como igreja, e vamos estar hoje dando continuidade então a nosso estudo sobre discipulado, amém? Antes, vamos fazer uma oração e agradecer ao nosso Deus por essa noite, que hoje vamos abordar um novo tema, e eu estou muito animado, porque o tema de hoje é um tema mais... Se você achou que o tema da semana passada foi um tema profundo, hoje vai ser um pouquinho mais, tá bom? Vamos orar. Pai, nosso Deus, queremos agradecer por esse tempo, por essa noite, por estarmos reunidos como igreja, como família, por estarmos aqui, ó Deus, com saúde. Pai, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que se mobiliza, que alguns vêm do seu trabalho, de longe, cansados, pegando chuva, pegando frio, mas vem aqui para compartilhar, dar o seu coração, louvar o Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a atitude de cada um que se renuncia a si mesmo, que se doa, que quer agradar ao Senhor, quer fazer sua vontade, ó Pai, que a gente realmente esteja aqui porque queremos servir ao Senhor, queremos fazer a vontade do Senhor. Ajuda-nos nesse tema, nesses estudos que nós estamos fazendo sobre o discipulado, que de fato, Deus, o nosso desejo seja de imitar o discipulado de Jesus, seja imitar a vida de Jesus, seja obedecer a palavra de Jesus, seja obedecer os mandamentos que Ele deixou para nós, ó Deus, de fazer discípulos e de amar uns aos outros como irmãos na fé, Pai. Pai amado, queremos estender essa oração a todas as pessoas, todos os irmãos que estão na sua casa, que hoje estão nos acompanhando pela internet, que não puderam estar aqui, com aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Pai, que o Senhor esteja cuidando da saúde de cada um deles também, se recuperando, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, especialmente pelo seu Filho Jesus, que graças a Ele nós estamos aqui hoje. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bom, eu agradeço a todos os irmãos que servem na igreja. Eu sei que muitos aqui servem na igreja, mas eu quero fazer assim um agradecimento especial ao Messias, porque o Messias é um irmão que todos os dias ele está servindo a igreja por meio da mídia. Esses tempos que eu estou fazendo essas aulas, eu passo para ele as escrituras, o esboço, e eu sei que ele faz isso toda semana com quem prega, com quem faz a ceia, com quem faz a oferta. Toda semana ele está lá doando o tempo dele, dedicando o tempo dele. Obrigado, Messias, aí pela sua servidão. Com todo respeito a todos vocês que servem também em algum ministério, alguma área na igreja. Bom, irmãos, hoje vamos falar então da terceira parte, né? Nosso terceiro estudo. E hoje, você pode colocar aqui o tema, Discipulado Santo, que é o nome, né, da série, é discipulado eficaz. Então hoje nós vamos falar sobre a eficácia do discipulado, né? Porque esse é o objetivo do discipulado, ser eficaz, né? Ser um discipulado que ele é produtivo, que ele realmente transforma a nossa vida, ser um discipulado que inspira, que anima, que encoraja, mas também que desafia, que chama a gente para um nível mais alto. Eu espero que nós aqui como igreja, como cristãos, nós não estejamos na igreja apenas para ser membros, mas para crescer,
para servir, para ajudar outras pessoas, para multiplicar, né? Fazer outros discípulos de Jesus, ajudar outras pessoas a crescer na sua fé também, que vão ajudar outras pessoas, e assim o reino de Deus vai avançando, amém? Então, primeiro ponto hoje, para ser um discipulado eficaz, vamos ler muitas escrituras, então eu não vou ficar falando muito sobre cada escritura, porque as escrituras já falam por si mesmas, tá bom? Então, elas são muito práticas e muito assim claras, não tem muito o que ficar falando, né? Então, o primeiro ponto para ser um discipulado eficaz, a Bíblia tem que ser o alicerce desse discipulado. A Bíblia é o alicerce para que o discipulado ele seja eficaz, que ele produza resultado na nossa vida. E a primeira escritura, vamos lá para 2 Timóteo capítulo 3. É uma escritura já conhecida por nós, mas é bom a gente voltar lá para retomar esse ponto. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu sei que a gente usa essa escritura quando a gente está estudando a Bíblia com alguém, mas é uma escritura que é para nós, para os cristãos, é para a prática do nosso discipulado também, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela é muito clara, não? Então, não tem nem muito o que falar, mas eu só quero dizer o seguinte, que é muito importante. Eu sei que muitos aqui já têm anos na fé, talvez já lemos essa escritura aqui milhares de vezes, mas eu quero chamar a nossa atenção para que o nosso ouvido esteja sensível à palavra de Deus, para que quando a gente lê a palavra de Deus, não seja algo que ela já não produz um efeito no nosso coração. E aqui ela está dizendo algo muito poderoso, se a gente realmente tem um coração sensível para a palavra de Deus, que toda a escritura, né, ela é útil, toda a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos instruir no caminho da justiça de Deus, para que todo homem, toda mulher de Deus, todo cristão, seja apto, né, seja capacitado, seja treinado, preparado plenamente para toda boa obra. Então, para tudo que nós fazemos como cristãos, todo tipo de boa obra, seja ajudar uma pessoa a se tornar um discípulo de Jesus, seja ajudar um cristão a crescer na caminhada dele com Jesus, seja qualquer coisa na nossa vida, a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela deve ser o nosso alicerce. Vamos para outra escritura em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3,16. Diz assim Paulo, né, dizendo para nós: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha aqui o que ele fala no começo, né?
Com certeza que cantar hinos e louvores ao nosso Deus com gratidão é importante, né? Para a nossa vida devocional com Deus, certo? Porém, né, quando se trata de aconselhar alguém, né, quando se trata de a gente dar um conselho para alguém, a gente aconselhar um irmão, uma irmã na fé, em alguma área na sua vida, quando se trata de a gente ensinar alguém, né, a gente tem que estar buscando que o nosso conselho, que o nosso ensino, que a nossa instrução, que essa ajuda, ela tenha a sabedoria de Deus, ela venha de Deus. E para ela ter essa sabedoria que vem de Deus, nós temos que ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos ser pessoas que estudam muito a Bíblia, que lê muito a Bíblia, que tem interesse de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, né? E por que é tão importante isso, né? Porque, olha, nós podemos ser pessoas que até conhecem bem a palavra de Deus, certo? Eu acredito que quem lê a Bíblia todos os dias, quem ouve pregações, quem está na fé há alguns anos, já leu a Bíblia algumas vezes, já tem um conhecimento bíblico, certo? Mas um perigo, né, que qualquer um de nós podemos cometer, né? Eu falo isso porque até mestres, teólogos, pessoas que estudam muito a Bíblia também cometem erros bíblicos, certo? Então, a gente tem que estudar muito a Bíblia para realmente ter certeza do que o que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo e o que eu estou ensinando, não é só porque eu li na Bíblia, mas porque é bíblico. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode ler a Bíblia e querer dar conselho para alguém, usando até uma escritura, mas aquele conselho não está baseado na palavra de Deus. Ele não está realmente bem interpretado biblicamente para ser um conselho bíblico, um ensino bíblico, né? E a gente pode usar a Bíblia como se fosse uma coxa de retalho, que a gente pega uma escritura ali, pega outra escritura ali, pega outra escritura ali, pega outra escritura ali, e vai falando, mas será que realmente o que eu estou falando é bíblico? Bate com a escritura? Tem a ver realmente com o fundamento da palavra de Deus? Então a gente tem que ter esse zelo de estudar a Bíblia, zelo pelo estudo da palavra de Deus, né? Para isso, vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1, versículo 20 e 21. Vamos lá? Então, se você está acompanhando a sua Bíblia aí, você tem que ser rápido hoje, tá bom? Porque a gente vai ler bastante escritura aqui. Se você não conseguir acompanhar, então lê aqui no telão, porque a escritura também está no telão. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então essa escritura aqui é muito importante, né? A gente usa ela também no nosso estudo, que a gente compartilha com pessoas sobre a importância da palavra de Deus. Mas isso daqui é importante para nós também, porque aqui está falando sobre a interpretação, né? Que nenhuma escritura, né? Nenhuma escritura, como ele fala aqui, nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal.
pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Ele está falando que a Bíblia não foi escrita pela vontade dos homens que escreveram a Bíblia. Paulo não escreveu as cartas pela vontade dele. Paulo escreveu as cartas guiado pelo Espírito de Deus, né? Teve interpretação, teve aqui a direção do Espírito Santo. Não era Paulo querendo ensinar aquilo que ele achava que era o correto. Não era Pedro querendo ensinar o que ele achava que era bom, né? A Bíblia não foi escrita por causa da inteligência dos homens que a escreveram, mas o Espírito Santo usava esses homens para escrever tudo que nós temos hoje como palavra de Deus. Então, algo que nós temos que tomar muito cuidado aqui quando a gente quer ensinar alguém, quer aconselhar alguém, quer quer mostrar uma escritura da Bíblia para alguém. Essa escritura eu estou ensinando, eu estou compartilhando, eu estou falando, eu estou usando ela como exemplo, porque eu acho que é o certo, porque eu penso que é o certo, porque eu ouvi alguém dizer que é assim, ou é porque realmente eu estou ensinando, eu estou falando, eu estou aconselhando, baseado no que realmente a escritura está querendo dizer. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar os nossos achismos, né, na nossa interpretação. O que eu penso, o que eu acho, né, o que eu ouvi, o que me disseram, o que eu aprendi. Ok, nós estamos aqui, aprendemos muitas coisas, mas eu vou lá, eu procuro realmente entender o que está dizendo essa escritura, para eu ter certeza que eu estou ensinando algo correto, ou eu estou querendo usar um versículo só para dizer que eu estou usando a Bíblia nos meus conselhos, no que eu ensino, no que eu prego, no que eu falo, não é? Então isso é muito importante, né? Só para dar um exemplo aqui, como é que o diabo tentou enganar Jesus? Logo no comecinho dos evangelhos. O que ele fez para tentar enganar Jesus? Usou a escritura 3 vezes, né? Está escrito em tal lugar que se você se lançar, os anjos vão te ajudar, né? Ou seja, o diabo também conhece a Bíblia, né? Ou seja, não é porque está na Bíblia que quer dizer que realmente isso é o que a Bíblia está querendo dizer, isso é o que a palavra de Deus está querendo dizer. Então a gente tem que realmente ter esse zelo pelo estudo da palavra de Deus. Por isso, irmão, eu falei para você, olha, esse estudo aqui é mais profundo, hein? Isso aqui é para a gente, chamar a gente aqui, ó, para um outro nível de vida cristã. Lembra da semana passada, quando lemos sobre já era para deixarmos de ser crianças e bebês para ser mestres, e alguns continuam como crianças? É isso aqui, ó, é para a gente crescer mais no entendimento da palavra de Deus, né? Vamos lá para 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2, versículo 15. Amém, já está no telão aqui para quem quiser acompanhar no telão. Essa aula está sendo gravada, tá bom? Ela está na internet, inclusive está sendo ao vivo, mas também vai ficar na internet, caso você queira voltar lá depois. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha aqui o detalhe que Paulo está aconselhando, né, exortando, na verdade, né, a Timóteo sobre procurar
apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado. Não é? Que cada discípulo da igreja, que cada membro da igreja, que cada cristão tem esse desejo de querer estar diante de Deus como um obreiro aprovado, como um servo de Deus aprovado. E um servo de Deus aprovado é aquele que ele maneja corretamente a palavra de Deus, é aquele que usa corretamente a palavra de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas, não é? Então, para nós manejarmos corretamente a palavra de Deus, isso vai requerer de nós um interesse de estudar a Bíblia mais profundamente, né? Não é só ler, é ler, mas procurar aprofundar-se nela, né? E como é isso, irmãos? Por exemplo, né, a gente tem que ter o hábito, né, o bom hábito de consultar dicionários bíblicos, né? Cada cristão deve ter a sua biblioteca pessoal na sua casa, onde você consulta, você pegou uma escritura, você quer entender melhor o que o autor quis dizer com aquela escritura, né? Procura um dicionário bíblico para procurar o que realmente quer dizer aquela escritura. Consulta um comentário bíblico, né? Tem muitos comentários bíblicos, comentaristas que realmente, pessoas que estudaram profundamente a palavra de Deus, né? Tenha interesse de ler livros bíblicos, livros que realmente ensinam áreas espirituais, áreas que têm a ver com a nossa vida cristã. A gente tem que ter esse interesse de cavar mais, de aprender mais, né? Especialmente quem prega, especialmente quem dá aula, especialmente quem ensina, né? Você é um líder de igreja em casa, você é uma pessoa que de vez em quando é chamado para pregar aqui na frente. A gente tem que realmente ter certeza do que eu estou falando aqui, do que eu estou lendo, do que eu estou anunciando ou ensinando, seja numa igreja em casa, seja numa devocional, seja numa pregação, seja numa ceia, seja numa oferta, seja em qualquer área que a gente vai compartilhar com alguém da palavra de Deus. É importante eu ter certeza que eu estou ensinando corretamente a palavra de Deus, que eu não estou somente abrindo a boca e falando qualquer coisa porque eu li e porque a Bíblia está falando isso, né? A Bíblia, ela tem muitas linguagens figuradas. Não tudo que está escrito na Bíblia é literal, né? Tem muitas metáforas, né? Tem muita linguagem que são um sentido figurado, que você não interpreta do jeito literal que está escrito ali. Então você precisa saber que linguagem é essa. É uma poesia, é uma hipérbole, é uma parábola, é uma metáfora, e tem tantos nomes que eu nem sei, mas tem vários, né? Então nós temos que ter esse zelo de estudar a Bíblia para poder ter certeza que eu estou ensinando corretamente, né? Até para a nossa fé mesmo, né? Para a gente ter essa consciência, né? Então, primeiro ponto sobre o discipulado ser eficaz, ele tem que ter a Bíblia como alicerce, ele precisa ser bíblico. Senão nós vamos dar conselhos errados, vamos ensinar coisas erradas, vamos tirar escrituras do seu contexto, né? O contexto é importante também, né? Então, quando eu leio um versículo, às vezes não é bom a gente só ler o versículo, é bom ler o capítulo inteiro, para ter certeza do que está falando o capítulo inteiro.
eu vou ler um capítulo. Bom, então para não ter assim o erro de talvez eu ler o capítulo e tirar ele do contexto, eu vou ler a carta inteira para ter certeza o que a carta inteira está falando. E para ter certeza que esse capítulo está falando, para ter certeza que esse versículo está querendo dizer. Esse versículo aqui não ficou muito claro. Bom, eu vou comparar com outras passagens da Bíblia para ter certeza que realmente uma escritura concorda com a outra e não entra em contradição com outra escritura. Então, assim, a gente tem que ter esse interesse de estudar. Não estou dizendo que você tem que ser um teólogo formado numa faculdade, mas a teologia ela deve fazer parte da nossa vida, até pessoal, de querer estudar como autodidata mesmo, entendeu? Você não precisa ser um teólogo para ser um conhecedor da palavra de Deus, mas a gente precisa ser pessoas interessadas em estudar para conhecer mais profundamente e ensinar corretamente a palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto, que também é muito importante quando a gente pensa em discipulado, que é o nosso exemplo pessoal. Esse aqui, então, é outro ponto fundamental quando a gente fala de discipulado, né? Exemplo pessoal. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Estamos pertinho aqui. 1 Timóteo 4, 16. Então diz assim, né? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Olha isso aqui. Olha a importância tanto do conhecimento bíblico, como também do exemplo pessoal, porque as duas coisas andam juntas. Caminham juntas. O meu conhecimento bíblico, a doutrina que eu sigo, que eu acredito, que é bíblica, mas não é só doutrina, não é só ensinar a doutrina correta. Como está a minha vida? Isso também é muito importante. Como é que está o meu exemplo pessoal, né? Porque, olha só o que ele fala, né? Perseverando nesses deveres, tanto no meu exemplo pessoal, né? Como naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Olha só a importância disso, né? Então, eu tenho que viver o que eu prego e eu tenho que pregar o que eu vivo. Então, isso daqui é importante para quem exerce uma liderança, sem dúvida nenhuma. Mas aqui não se trata de liderança, aqui se trata de vida cristã. Todos nós somos chamados a ter um exemplo de vida cristã, como de Jesus, e andar corretamente na palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 12, aí pertinho mesmo, 1 Timóteo 4, 12, voltando um pouquinho, né? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha aqui, né? Tudo bem, não tem nenhum problema em ser jovem, amém? Até os jovens aqui podem ser bons profetas, bons pregadores da palavra de Deus. Jovens, adultos, senhores e senhoras, o chamado é para todos, né? Ou seja, a gente tem que ser um exemplo, né? Na nossa palavra, né? Na palavra de Deus e na nossa palavra também, naquilo que a gente fala.
ser um exemplo no nosso procedimento, ou seja, nossas condutas, nossas atitudes, no amor, na fé e na pureza. Olha, porque como é que eu vou ensinar alguém, né? Como é que eu vou ensinar alguém sobre Jesus, ou falar de Jesus, falar de Deus, ensinar a palavra de Deus, se a pessoa olha para a minha vida e não vê que eu estou fazendo aquilo que eu estou falando, né? Então, já fica aí uma questão, né? Uma interrogação, e isso, obviamente, faz com que a gente caia no descrédito. O que a gente fala não se escreve, o que a gente fala não é levado a sério, não é uma inspiração, né? Então, isso daqui é fundamental, a gente ter um exemplo de vida, né? Vamos lá para outra escritura. E também, né, só não escapando aqui o que eu queria falar, isso é importante para a nossa formação cristã, para a formação do nosso caráter cristão, e para ajudar outros cristãos na sua formação também cristã, na sua formação espiritual, no caráter de Deus. Mas também isso nos protege contra falsas doutrinas, heresias, mentiras espirituais, né? Porque quando a gente realmente é uma pessoa que estuda a Bíblia e procura viver de acordo com a palavra de Deus, a gente está tanto ajudando outras pessoas a crescer na sua fé, a crescer no seu, na sua convicção, no seu, na sua formação de vida de cristão, mas também a gente protege a igreja de não deixar que a hipocrisia ela permaneça dentro da igreja. A hipocrisia, a heresia, mau testemunhos. A gente protege a igreja de todas essas coisas que são ruins, né? Porque se a gente está falando de Deus, a gente está seguindo Jesus, e aí a gente vê um mau exemplo, ele fica nítido, ele fica óbvio. Opa, isso tem algo que não está batendo aqui, e a gente precisa lidar, né? E o perigo é quando a gente já perde o padrão, perde a convicção, e tem coisas que a gente começa a permitir na igreja que parece que já se tornaram normais, mas não é normal. E a gente tem que mostrar, né, a vontade de Deus, né? Vamos lá em João 13, versículo 15. João 13, 15. O exemplo do mestre. João 13, 15 diz assim, né? Bom, João 13, a gente sabe que é a passagem que Jesus, ele reúne com os apóstolos, né? E ele então lava os pés dos apóstolos, certo? É uma passagem muito poderosa, né? Ver essa atitude de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, né? E aí no versículo 15, né, ele fala para eles, né, e para nós aqui também: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Olha, Jesus, ele foi exemplo em tudo, né? Ele foi exemplo em tudo, inclusive ensinando a gente sobre a servidão, sobre a humildade, né? Que ser um discípulo dele é nós sermos servos, né? Ter uma atitude de servo, uns para com os outros, né? Nós estamos aqui para servir a Deus, mas também para servir uns aos outros, né? E a gente, como discípulo de Jesus, né, ele tem que ser o nosso
modelo principal de vida. Se a gente tem que se comparar com alguém no sentido de eu quero ser como ele, eu quero imitar a ele, ou eu quero seguir o exemplo dele, esse é Jesus, né? Então, só para a gente refletir, né? Se eu quero ser um discípulo de Jesus, né? Mas eu não quero imitar o coração de Jesus, eu não quero imitar o exemplo de Jesus, ou eu não quero obedecer aquilo que Jesus ordenou e mandou e disse para quem quer ser seu discípulo precisa fazer, então eu preciso realmente me auto-questionar. Eu realmente quero ser um discípulo de Jesus? Ou eu quero estar na igreja? Né? Eu quero estar na igreja porque eu quero ensinar pessoas, né? Mas eu quero ser ensinado também, né? Eu quero me submeter também, eu quero aprender também, eu quero que alguém me ensine também, ou eu quero somente ensinar? Porque hoje o que eu vejo na nossa igreja, que muitos não querem ter discipulado na igreja, né? Mas muitos que não querem ter discipulado, não quer que alguém esteja sendo seu companheiro ali de discipulado, né? Que não é só para ensinar, mas para ter essa parceria, esse companheirismo que nós falamos a semana passada. Mas muitas vezes não quer ter um companheiro discipulado porque não quer se submeter a outra pessoa, não quer aprender de outra pessoa, ou não quer deixar-se ser ajudado espiritualmente, mas quer ensinar, quer dar conselhos, quer pregar, quer dar aulas, não é? Eu sei que muitos aqui gostam de dar aulas, de ensinar, de falar o que acha, o que pensa, o que sabe, quer abrir a Bíblia e tal, mas isso realmente é algo que é um caminho, né, de ida e volta, ou é só um caminho de ida, né? Então Jesus, ele deu o exemplo, ele era o mestre, mas ele se fez de servo, e ele deixou os mandamentos dele para nós obedecermos, né? Para nós obedecermos. Então, se eu sou um discípulo de Jesus, né, e eu quero ensinar a palavra de Deus para outras pessoas, isso é ótimo, né? Levar a mensagem de Deus para outras pessoas, amém, perfeito. Mas eu sou aberto para receber ajuda também e ensinamento de alguém, né? Então isso é um ponto para a gente pensar, né? Porque o exemplo pessoal, ele é muito importante. Vamos aqui em Marcos capítulo 1. Marcos 1, 21, 22. Bom, vamos ler então aqui. Eles foram para Cafarnaum e logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele les ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Bom, aqui está mostrando sobre a autoridade de Jesus, né? Jesus era um homem que tinha autoridade. E eles fazem uma comparação com os mestres da lei. Os mestres da lei também tinham autoridade, eram mestres, eram professores, eram líderes do povo, né? Mas o povo viu que havia uma grande diferença entre a forma como Jesus ensinava
e os mestres da lei. Talvez o ensino fosse o mesmo, a escritura fosse a mesma, mas a diferença é que eles ficaram admirados com Jesus, ficaram maravilhados com Jesus. Por que eles ficaram maravilhados com Jesus? Qual que era essa autoridade de Jesus que fez com que eles ficassem assim, inspirados, animados, impactados, maravilhados com a maneira como Jesus ensinava, né? Com o que nós acabamos de ler agora, né? O ponto, o exemplo, né? Jesus era exemplo, ele não só pregava sobre Deus, ele amava, ele servia, né? Ele era humilde, ele sentia a dor das pessoas, né? Então ele não era arrogante, ele não era orgulhoso de ficar, eu sou o mestre, eu conheço e tal. A autoridade dele vinha porque ele ensinava com o exemplo da vida dele, né? Ele falava, vocês vão ser daqui para frente pescadores de homens. Legal, mas o que ele fazia? Ele ia lá, ele estava lá ensinando, ele estava lá, né, evangelizando, ele estava lá pregando, né? Vocês devem amar uns aos outros. Como? Olha, como eu os amei, né? Vocês devem servir uns aos outros. Como? Olha, eu estou aqui lavando os pés de vocês. Então Jesus era exemplo, né? Então quando a gente tem uma vida de exemplo, com certeza o que a gente prega, o que a gente ensina, o que a gente faz uma diferença na vida das pessoas. Não é só passar teoria, filosofia, teologia, pregação, é passar vida também, né? Bom, eu falei que esse estudo era mais profundo, né? Então isso realmente é desafiante, né? Terceiro ponto para a gente concluir hoje, para ter um discipulado eficaz, terceiro ponto é com amor e verdade. Vamos lá, João 1. João 1, 14 e 15. Bom, tem várias escrituras, espero que dê tempo para a gente terminar às 9 em ponto. João 1, 14 e 15 diz assim: aquele que é a palavra, né, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então, Jesus, ele era um homem cheio de graça, né? Cheio de amor, né? Cheio de compaixão, cheio de misericórdia, o amor em pessoa, né? Porém, o outro lado, né, é que ele também era cheio de verdade, né? Então ele não era agradador, né? Ele não era falso, ele não era irônico, ele não era cínico, ele era verdadeiro, né? Então o ponto aqui para o discipulado ele ser eficaz, ele realmente ele tem que ser cheio de amor. Nós temos que praticar isso, a gente tem que crescer nisso, a gente tem que buscar isso, de amar como Jesus, mas também algo, se a gente quer crescer espiritualmente na imagem de Jesus, a gente tem que ser pessoas da verdade, discípulos da verdade, né? Pessoas que não andam na falsidade, não andam na mentira, não andam na hipocrisia, não andam nas meias verdades, né? Na verdade, vamos lá em 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo 2, 24, 26. Diz assim:
ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Tá 26, né? Desculpa. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha só essa escritura, falando sobre como deve ser o caráter cristão. Como que nós devemos ajudar uns aos outros aqui? Como que nós devemos ensinar uns aos outros? Para começar, a gente não deve brigar. Não estamos aqui para brigar, não estamos aqui para ofender ninguém. Não estamos aqui para insultar ninguém. Isso não deve ser parte da nossa vida cristã. Brigas, insultos, maledicências. Ser amável para com todos. Então a amabilidade, deve ser parte do nosso caráter, Então tudo nos arremete a quem? A Jesus, a imitar o coração de Jesus, Então se eu sou um homem que está realmente buscando Deus na minha vida, buscando o Espírito Santo na minha vida, ser cheio do Espírito Santo na minha vida, então eu não vou ser um homem briguento, porque se eu sou briguento, eu tô errado, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar o meu gênio, eu preciso ser uma pessoa amável, porque quando a gente fala uns com os outros na igreja, a gente tem que ter amabilidade, paciência, como ele fala aqui, Quando a gente vai corrigir alguém, olha aqui, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, Então olha aqui, ele está falando de casos aqui que vamos lidar com pessoas da igreja difíceis, pessoas que são difíceis, que o diabo está, ele fala aqui, olha, o diabo está querendo aprisionar essas pessoas, e a gente tem que ajudá-las a ir para o arrependimento, fazê-las conhecer a verdade, ir para a verdade, ir para a palavra de Deus. Mas a forma que a gente vai corrigir, a forma que a gente vai ajudar, não é com briga, não é com insulto, não é com xingamentos, é mansidão, amor, paciência. Então, um discipulado assim, ele funciona. É funcional. Agora, se a gente vai para um tempo discipulado para ficar brigando, discutindo e vendo quem é mais orgulhoso, quem acha que tem mais a razão e fica ali naquela disputa, para ver quem sabe mais, quem é melhor, quem tem razão, então o Deus não está nesse meio aí. Porque o servo do Senhor, ele fala aqui, O servo do Senhor, ele não vive em brigas, não vive em discussões, e assim vai, Mas ele quer levar o outro para a verdade. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 1, 22. Vamos pular segunda. A gente ia ler Efésios 4, 15, 16, mas nós já lemos no estudo passado, então nem vou repetir essa escritura. Vamos para 1 Pedro 1, 22. Primeira Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo coração. Qual que é o ponto aqui para o discipulado ser eficaz? Com amor e verdade. Aqui ele fala da obediência à verdade, ou seja, nós fomos chamados para obedecermos a palavra de Deus, vivemos na verdade da palavra de Deus,
para que a gente realmente pratique o amor fraternal, o amor cristão. Esse amor tem que ser sincero, ele é verdadeiro, certo? A gente tem que abominar a falsidade no nosso coração. Eu tenho que abominar a falsidade. Eu não posso tolerar a falsidade no meu coração. Porque se eu sou um cara falso aqui dentro, eu não sou um cristão. Eu estou falando assim, irmãos, porque a gente não pode permitir que o nosso convívio aqui dentro, ele seja um convívio onde nós não somos sinceros no amor. Se é para ser falso, é melhor nem ser cristão. Porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Para a gente obedecer a palavra de Deus, para a gente viver no amor fraternal, sincero, amem sinceramente. Isso aqui é lindo, gente, isso aqui é maravilhoso. Onde é que a gente vai encontrar isso no mundo? Se a gente não encontra isso na igreja, a gente não vai encontrar em lugar nenhum no mundo. E a igreja tem que ser isso. As pessoas que chegam na igreja, elas têm que sentir isso em nós. Isso é o discipulado cristão, irmãos. 1 João 3,18, para a gente terminar. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Para fechar, o discipulado ele é eficaz quando ele é com amor e verdade. E esse é o chamado de Deus, que o nosso amor não seja apenas de boca para fora, mas em ação e em verdade. O que quer dizer isso? É que quando a gente pratica o discipulado, é assim, só tem uma maneira de crescer na fé, irmãos, é se a gente pratica o discipulado, porque isso que vai ajudar a gente a crescer no amor, a crescer na sinceridade, a crescer na verdade, a crescer no exemplo, a crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque eu preciso ser um cara zeloso pela palavra de Deus, estudar a Bíblia. Olha, se a gente tivesse que falar aqui sobre a importância das Escrituras, dá para falar o ano inteiro só sobre as Escrituras, só sobre a importância da palavra de Deus, né? Se você acha que não é importante a Bíblia na sua vida, leia Salmo 119. Tem um salmo, o maior salmo da Bíblia, só fala da palavra, da importância da palavra de Deus. Então, para terminar, já falei demais, desculpa, passei da hora, já são 9 e pouco. Mas isso aqui é para a gente realmente ver se realmente bom, eu espero que a gente queira praticar o discipulado bíblico, né? O discipulado que ele tem esses componentes. A gente estuda a Bíblia, a gente se esforça para conhecer a palavra de Deus, para estudar a Bíblia, para aprender da palavra de Deus. A gente se esforça para ser um exemplo. Não estou falando que ser exemplo quer dizer que eu vou ser perfeito em tudo. Ser exemplo até quando eu tenho que reconhecer que eu estou errado, né? Ser exemplo até para reconhecer e pedir perdão se eu pequei, se eu errei, se eu não estou sendo exemplo em uma área. Eu preciso me arrepender, preciso mudar. Ser exemplo até para a gente reconhecer que não sou perfeito, mas amém. Eu tenho que continuar buscando imitar Jesus, né? Mas que a vida como a gente vive aqui, como igreja, como irmãos, é uma vida de amor, né? Esse cuidado, esse zelo pela vida um do outro,
e a verdade, a sinceridade, a honestidade, a transparência, da gente realmente ser um povo de Deus, uma igreja de Deus, amém? Vamos terminar com uma oração, irmãos. Pai Santo, nosso Deus, Senhor, obrigado por esse tema novamente hoje, estar aqui estudando sua palavra, que a gente possa ter gratidão pela sua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos instrui, Senhor, para o nosso crescimento, para realmente imitar Jesus, nosso mestre, que veio para lavar os nossos pés e deixou o exemplo dele para a gente imitar também, lavar os pés, servir uns aos outros na igreja, de ter esse caráter cristão, de ter esse amor, Pai, uns pelos outros, Senhor, essa sinceridade, Pai, esse amor fraternal uns pelos outros, e que o Senhor realmente nos ajude aqui nessa igreja, Pai, a gente querer crescer na imagem de Jesus, crescer no amor de Jesus, crescer na humildade de Jesus, crescer no exemplo de Jesus, crescer na obediência a Jesus, na obediência à sua palavra, que a gente possa tirar as desculpas do nosso coração quando a gente não quer obedecer, mas a gente procura justificativas para não obedecer, que a gente possa arrancar essas coisas do nosso coração para ser realmente um povo da cruz, um povo de Deus, uma igreja de Jesus, onde Ele é o nosso pastor e nós somos os seus servos, nós somos seus discípulos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.